Hoje vamos falar sobre campos vetoriais. Tá? O que caracteriza um campo vetorial, matematicamente falando? O campo vetorial ele é uma função vetorial, mas não é uma função vetorial qualquer. Por exemplo, nós já trabalhamos com funções vetoriais para parametrizar curvas. Por exemplo, quando a gente escrevia alfa de t igual a t mais 1, por exemplo, né? E t ao quadrado. Isso aqui é uma função vetorial, porque a saída dela está em R2. Mas é uma função vetorial só com uma variável. No caso aqui, o parâmetro t, que eu, analisando aqui as componentes, eu não vejo nenhuma restrição. Então, domínio com todos os reais. Então, aqui eu tenho uma função vetorial, tá? Porque cai no R2, com uma variável só. Então, isso aqui é uma função vetorial, com apenas uma variável. Nesse exemplo aqui, quando eu escrevi aqui f de x1, vou até colocar uma setinha em cima para destacar que é uma função vetorial. Só que além de ser função vetorial, observe o seguinte. Esse campo vetorial aqui, ele cai no R2, então ele de fato é uma função vetorial, porém sai do R2 também, diferente desse. Aqui sai dos reais e cai no R2. Tá? Deixa eu apagar aqui, só para ter mais espaço para a gente trabalhar. Então, o que caracteriza um campo vetorial é que, além de ser uma função vetorial, além dessa função aqui cair no R2, ou se fosse o caso, no R3, ela é uma função que sai do R2 e cai no R2. Tá? O que isso quer dizer? A saída dela é um elemento do R2. E a entrada dela é um elemento do R2. Isso aqui caracteriza um campo vetorial. Ou, se fosse o caso, uma função que sai do R3 e cai no R3. Então, se a dimensão de entrada e a dimensão de saída é a mesma, matematicamente falando, isso caracteriza um campo vetorial. Mas, geometricamente falando, o que isso tem a ver com vetores? Ora, uma função como essa, ela sai dos reais, aliás, sai do R2, você entra com o elemento do R2 e a saída é um elemento do R2. Tá? E você vai trabalhar com as entradas e saídas e montar alguns vetores no plano XY. Tá? Então, por exemplo, XY de entrada, XY de saída e o XY campo vetorial. Vamos fazer alguns exemplos. Se eu entrar, por exemplo, com o ponto 1, 0. Se eu entrei com o ponto 1, 0, esse ponto está aqui. Ó. Esse é o ponto 1, 0. O resultado dessa função aqui é outro vetor, ou outro ponto. É o ponto, no caso aqui, o menos y, então deu 0, e x vale 1. Então é o vetor 0, 1. É esse vetor aqui. Ó. Então a entrada é o ponto 1, 0 e a saída é o vetor 0, 1. O que eu vou fazer? Vou pegar o ponto de entrada e a partir desse ponto de entrada eu vou colocar aquele vetor resultante, que é o vetor que tem uma unidade na direção de y. Então eu desenho um vetor aqui no plano. Aí eu vou entrar com outro ponto. Por exemplo, o ponto 0, 1. Que é esse ponto aqui, ó, x0, y1. Ao entrar com esse ponto 0, 1, o resultado aqui é outro ponto, ou um vetor, eu supondo um vetor saindo da origem e vindo até esse ponto. É menos y, tá aqui, a componente x é 0. Então a saída é o vetor menos 1, 0. Que é esse vetor aqui, o x vale menos 1 e o y vale 0. Então você vai pegar esse vetor que tem menos uma unidade em direção de x e 0 unidade em direção de y e colocar aqui a partir desse ponto 0, 1. Então vou representar um vetor assim. Existem aplicativos que representam, né, alguns vetores de um campo vetorial. E assim por diante. Se eu entrar com o ponto 1, 1,
Vou fazer mais um aqui. Qual é a saída? A saída é menos 1 e 1. O ponto 1 é esse. O resultado vai ser o vetor menos 1, 1. É esse vetor aqui, ó. Tá? Então, a partir do ponto 1, 1, eu vou colocar esse vetor. Olha. Então, para cada ponto que eu entro nessa função, existe um vetor de saída. Eu posso pegar esse vetor de saída partindo desse ponto. Então, eu monto uma mesa aqui, um plano cheio de vetores. Então, se eu continuar fazendo isso, eu, né, colocar mais entradas, enfim, eu vou marcando aqui vários vetores no plano. Depois eu vou postar um vídeo também fazendo essa estrutura no GeoGebra, para você ver isso, né, com uma dinâmica legal. Então, existem outros aplicativos também que representam campos vetoriais. Então é isso. Quando você escreve uma função vetorial que sai do R2 e cai no R2, essa função representa vetores no R2, representa vetores em um plano. Então, se você cria, né, um esboço com vários vetores, você analisa esse gráfico, é possível você ver se tem algum padrão, né, se tem alguma rotação, se tem algum ponto de convergência, se tem algum padrão de divergência. Então, você vê se esses vetores, analisa, né, esse mapa de vetores, ou melhor, analisa esse campo de vetores, ou simplesmente campo vetorial. Então, aqui nós temos um exemplo de campo vetorial no R2. Tá? Então, uma função vetorial que sai do R2 e cai no R2, ela representa um campo vetorial. Da mesma forma que, ó, o segundo exemplo. Ela é uma função vetorial? Ela é uma função vetorial, porque ela cai, nesse caso aqui, no R3. Só que a saída, né, ela sai também do R3. O domínio dela é o R3. Então, ela associa elementos do R3 no R3. Então, além de ser uma função vetorial, porque ela cai aqui no R3, ela é um campo vetorial, porque ela representa vetores. Ela representa um campo de vetores, no caso aqui uma nuvem de vetores no espaço tridimensional. Para cada ponto que você entrar, tá? Para cada ponto que você entrar no R3, a saída dela é um elemento do R3. Aqui fica mais complexo a gente fazer à mão, mas no próximo vídeo eu faço isso aqui e divulgo usando o GeoGebra, fica legal. Vamos fazer pelo menos um ou dois exemplos. Se eu entrar com o ponto 0, 0, vou botar 1, 0, 0. 1, 0, 0. Então aqui eu tenho x, y, z. Aqui eu tenho x, y, z. Se eu entrar com o ponto 1, 0, 0, a saída ali, olha lá, é o ponto 1, 0, 0. Não mexeu em nada com ele. O que isso representa? Se eu entrar com o ponto 1, 0, 0, a saída é o vetor 1, 0, 0. Ah, vou montar tudo isso no espaço aqui tridimensional, né? Vamos mexer o espaço. Vou chegar isso aqui um pouquinho mais para cá. Vou chegar um pouquinho mais para cá, só para eu representar agora completamente. Então, o resultado final. Se eu entrei com o ponto 1, 0, 0, e a saída é aquele vetor, eu represento agora um vetor no R3. Então, o ponto de entrada é o ponto inicial do vetor. Então, está aqui. E o resultado, que é esse vetor aqui, eu represento esse vetor que aqui está representado a partir da origem, eu represento ele agora a partir desse ponto de entrada. É uma unidade na direção de x. Ok? Com isso eu desenho um vetor aqui no espaço tridimensional, no R3. Se eu fizer isso várias vezes, se eu entrar aqui com outros pontos, vou entrar com mais um para ilustrar. Se eu entrar com o vetor 0, 1,
0. A saída, se eu entrar com ponto 0, 1, 0, a saída é o vetor 0, 1, 0. Geometricamente falando, estou entrando com esse ponto aqui, e a saída é esse vetor aqui. Então, a partir desse ponto, eu vou colocar esse vetor, que tem apenas uma unidade na direção de y, nada mais. Tá? Mais um. Se eu colocar aqui o vetor, o ponto 1, 1, 0. A saída é o vetor 1, 1, 0. Geometricamente falando, eu estou entrando com esse ponto, e a saída é esse vetor. Então, aqui, a partir desse ponto, eu coloco esse vetor aqui. Olha só. Três pontos de entrada, três vetores de saída. Eu peguei os vetores de saída e representei eles a partir dos pontos de entrada. Se eu fizer isso 10 vezes, eu vou desenhar 10 vetores aqui. Se eu fizer isso 100 vezes, eu vou desenhar 100 vetores aqui. Então, se eu jogar isso no aplicativo, é claro que não é para ficar fazendo isso à mão. Eu consigo ver aqui no espaço tridimensional uma nuvem de vetores. E é passível de interpretação, de análise. Se esses vetores convergem, divergem, se há rotação. Então, essa é a ideia de campo vetorial. Ok? Matematicamente falando, é uma função vetorial que sai do R2 e cai no R2, ou sai do R3 e cai no R3, gerando campos vetoriais no R2, ou nesse caso aqui, um campo vetorial no R3. Tá? Então, campo vetorial é uma função que sai do R2 e cai no R2, ou sai do R3 e cai no R3, e graficamente falando, representa uma nuvem de vetores. Sobre campos vetoriais, a gente pode fazer duas contas, duas operações. Eu posso calcular o divergente de um campo vetorial, ou posso calcular o rotacional. Tá? Então, para a gente falar de divergente ou rotacional, vamos lembrar primeiro aqui desse operador, que é o operador que representa as derivadas parciais. Tá? Então, aqui eu tenho um operador em aberto, ó, derivada parcial com relação a x. Percebe que não tem nada aqui à frente? Então, eu ainda vou completar isso. Tá? Derivada parcial com relação a y e derivada parcial com relação a z. Na ocasião que nós vimos gradiente de uma função, eu poderia ter definido o gradiente, por exemplo, o gradiente de um campo escalar da seguinte forma: é esse operador aqui, produto escalar com a minha função, né? Produto por um escalar. Observa que eu poderia escrever assim, ó, é esse vetor em aberto, com as derivadas parciais, produto escalar com a função. Ao resolver esse produto escalar, a gente vai ter a derivada de f com relação a x, a derivada de f com relação a y, e a derivada de f com relação a z. Então, na ocasião que a gente trabalhou, né, sobre o gradiente de uma função, poderia ter explicado lá o gradiente através dessa conta. Tá? Mas, geralmente, a gente é mais direto, mais objetivo. O gradiente é simplesmente um vetor onde cada componente é uma derivada parcial. Tá ótimo. A gente segue, aplica isso e vamos embora. Mas poderia ter aplicado assim, através dessa conta. Poderia ter definido a partir dessa conta. Tá? Bom, o divergente é algo similar, só que essa estrutura aqui. Deixa eu escrever aqui divergente. O divergente da função f, então f aqui eu já sei que representa um campo vetorial, tá? Ou no R2 ou no R3. O divergente de um campo vetorial é dado por essa estrutura, produto escalar com campo vetorial. Essa é a definição de divergente. Que, em outras palavras, é esse vetor em aberto, as derivadas parciais com relação a x, com relação a y e com relação a z, produto escalar com o meu campo vetorial.
Eu vou supor aqui que esse campo vetorial tem 3 componentes, tá? Eu vou colocar aqui no R3, porque já cobre os dois casos. Olha, esse campo vetorial aqui, ele tem 3 componentes, a função P, a função Q e a função R, qualquer. Então aqui eu tenho P, Q e R, as 3 componentes aqui. Ora, você sabe calcular produto escalar entre dois vetores. É só derivar a primeira, multiplicar, né, a primeira com a primeira, a segunda com a segunda, a terceira com a terceira e soma. O resultado de um produto escalar é um escalar. Então aqui eu tenho a derivada de P com relação a x, mais a derivada de Q com relação a y, mais a derivada de R com relação a z. Tá? Então, eis aí o divergente. Ou, de uma notação mais simples, divergente de um campo vetorial. Vou destacar aqui. Se eu quero calcular o divergente desse campo vetorial aqui, no R3, basta pegar a primeira componente, P, a segunda componente, Q, e a terceira componente, R, e derivar elas respectivamente. Derivar a primeira componente com relação à primeira variável, a segunda componente com relação à segunda variável, a terceira componente com relação à terceira variável, e soma. Então, essa é a conta que você deve fazer na hora de você calcular esse operador. Então, o divergente é uma conta que se faz sobre o campo vetorial, e o resultado é um escalar. Então, eu tenho um escalar aqui associado àquele campo vetorial em cada ponto. Depois a gente vê a interpretação. Mas essa é a conta que se faz para calcular o divergente. E o rotacional? O rotacional de um campo vetorial é outra conta, é outro operador. Tá? Então, o rotacional de um campo vetorial qualquer, cai aqui no R3, PQR. PQR são funções com 3 variáveis. Tá? Aqui eu omiti um pouco para a notação ficar bem simples, mas tudo aqui tem funções. Aqui é um campo vetorial com 3 variáveis, onde cada componente aqui também são funções com 3 variáveis. Então, como você calcula o rotacional de um campo vetorial? Ora, o rotacional é definido por essa estrutura, produto vetorial com a função f. Enquanto o divergente é o produto escalar, o rotacional é o produto vetorial. E como é que você calcula o produto vetorial? Vou usar aqui, ó, determinante I, J e K. Vou deixar aqui o meu primeiro vetor, que é aquele vetor com as derivadas parciais em aberto. Tá? E o terceiro e o segundo vetor é a função f, que tem as 3 componentes, P, Q e R. Então, o rotacional é dado por essa estrutura aqui, por esse determinante. Aqui você pode calcular o determinante da maneira que você preferir, pelo método, né, de Sarri ou por Laplace. Mas o importante é você saber que o resultado do rotacional, do produto vetorial entre dois vetores, é um vetor. Tá? Então aqui, quem é a primeira componente? Eu vou fazer por Laplace. Eu vou tirar a primeira linha e a primeira coluna. Eu vou ficar com esse menor determinante aqui. Quanto que é o determinante dessa matriz pequena? É a derivada de R com relação a Y, menos a derivada de Q com relação a Z. Tá? Tudo isso multiplicando menos 1 elevado a 2, que nada mais é do que multiplicar por 1. Agora, quem vai acompanhar o J? A segunda componente. Vou tirar a linha 1, vou tirar a linha 1 e a coluna 2. Vou ficar com esse menor determinante. Tá? Só que eu vou multiplicar por menos 1, porque o J aqui é linha 1, coluna 2, é menos 1 elevado a 3. Então eu tenho que trocar o sinal. Então, no final das contas, eu fico com derivada de R com relação a X, a derivada de R com relação a X, não, vamos multiplicar por menos 1 de uma vez. Eu fico com derivada de P com relação a Z, menos a derivada de R com relação a X. Tá? E por último,
eu vou ter esse fator aqui, esse pivô, né, que é onde eu tiro a linha 1 e a coluna 3. Percebe que aqui eu vou multiplicar por menos 1 a 4, então não altera o sinal. E vou calcular o determinante dessa matriz menor, esse menor determinante. Então a gente fica com derivada de Q com relação a x, menos derivada de P com relação a y. Então esse é o rotacional. Então toda vez que a gente for calcular o rotacional, a gente vai precisar lembrar dessa regrinha aqui. Tá bom? Então essa é a conta. Depois a gente vai ver, vamos ver um exemplo, né, e vamos ver o que representa isso. Então, geometricamente falando. Ok? Então vamos para o exemplo. Olha só. Aqui eu tenho um campo vetorial. Então eu posso, a princípio, perguntar assim. Essa função aqui, vou escrever assim. F de x, y e z. Primeira componente é xz. Segunda componente é x, y, z. Terceira componente, menos y ao quadrado. Ela é uma função real ou é uma função vetorial? Percebe que a saída dela está em R3? Então, se a saída dela está em R3, ela é uma função vetorial. Tá? O resultado dela é um elemento do R3. Então, ela é uma função vetorial. E o domínio dela também é composto por elementos do R3. Aliás, é todo o R3, uma vez que eu olho aqui as expressões, vejo que não há restrição. Nenhuma. Então é uma função que sai do R3 e cai no R3. Então ela modela vetores no R3. Ela representa uma nuvem de vetores no R3. Então, além de ser uma função vetorial, ela é um campo vetorial. Então, sobre esse campo vetorial, vamos calcular duas operações. O divergente e o rotacional. Tá? Então, qual é o divergente dessa função? Desse campo vetorial? Quanto que é o divergente? Eu vou pegar primeira, segunda, terceira componente. Vou pegar a primeira componente e derivar com relação a x, a segunda com relação a y, a terceira com relação a z. Vou calcular essas derivadas e vou somar. Tá? Então aqui eu tenho a derivada da primeira com relação a x, é z. Derivada da segunda componente com relação a y, xz. Derivada da terceira componente com relação a z. Nem tem z, derivada é zero. Então o divergente aqui é o escalar, é a função escalar z mais xz. Tá? Por exemplo, eu posso calcular também o divergente no ponto. Quanto que é o divergente desse campo vetorial no ponto 1, 1, 1? Substituindo aqui tudo por 1, nós temos o valor 2. Então é isso. Já vamos falar sobre a interpretação. Tá? Então, mas essa é a conta que se faz para calcular o divergente. É bem simples. Pega a primeira componente, deriva com relação à primeira variável, a segunda componente com relação à segunda variável, e a terceira componente com relação à terceira variável. Deriva e soma. O resultado é um escalar. Okay? O rotacional. Calcular o rotacional desse campo vetorial. A rotacional nós já vimos ali a estrutura. É um vetor, onde a primeira componente é a derivada de R com relação a Y, menos Q com relação a Z. Derivada de P com relação a Z, menos R com relação a X. E a terceira componente, derivada de Q com relação a X, menos P com relação a Y. Tá? Aqui tem o RQP, tem gente que decora, né? Fala assim, RQP, RQP. É YZZ, XXY, né, para decorar. Ou eu prefiro lembrar lá da definição, que o rotacional vem daquele determinante, né, do produto vetorial entre aqueles dois vetores, que a gente já viu agora há pouco. Então, nesse caso particular aqui, quanto que vale o rotacional? Derivada de R com relação a Y. Olha aqui o R aqui. Se eu derivar com relação a Y, tem um menos 2Y. Menos a derivada de Q com relação a Z. Que a função Q está aqui, é a segunda.
derivar ela com relação a z, eu tenho xy. Já tenho a primeira componente do rotacional. Segunda componente do rotacional, derivada de P com relação a Z. P é a primeira. Derivada com relação a Z é X. Menos a derivada de R com relação a X. Observa que R não tem X, então a derivada é zero. Então já foi o cálculo da segunda componente. E a terceira e última componente do rotacional é a derivada de Q com relação a X menos a derivada de P com relação a Y. Tá? Derivada de Q. Q aqui é a segunda, com relação a X é YZ. E a derivada de P com relação a Y, observe que P não tem Y. Então a derivada de uma constante é zero. Então aqui nós já temos o rotacional desse campo vetorial em qualquer ponto x, y, z. Se o seu interesse é achar o rotacional específico, vamos supor que o rotacional no ponto 1, 1, 1, você tem um vetor específico. Aqui eu tenho menos 2, menos 1, menos 3, aqui é 1 e aqui é 1. Tá? Então o resultado de um produto do rotacional é sempre um vetor. O resultado divergente é sempre um escalar. Tá? Então essa é a conta, depois você faz os exercícios, pode tirar dúvida, estou à disposição para outros esclarecimentos, mas é a continha, tem que se fazer. E o que fica agora é a interpretação. O que representa, né, esse vetor aqui, nesse ponto? Então a interpretação aqui é pontual, tá? Em cima desse ponto que eu coloquei. Então em cima desse ponto eu tenho um vetor. Ora, em vetor você sabe que dado um ponto, naquele ponto ali tem um vetor, que é o rotacional. Então o rotacional, nesse ponto, é um vetor que me dá uma direção, um sentido e um tamanho. A direção e o sentido desse vetor indica que em torno desse ponto aqui, os vetores do meu campo vetorial têm uma rotação. Tá? Eles giram em torno do vetor rotacional. Então a direção e sentido é porque se a direção e sentido você coloca aqui a regra da mão direita. Tá? Você coloca o seu polegar no sentido desse vetor e você vê o seu indicador mostrando o sentido do giro. Tá bom? Então, a direção e sentido do rotacional mostra que existe um giro em torno daquela direção e sentido, daquele vetor. E o tamanho do vetor rotacional indica a intensidade desse giro. Então, o vetor rotacional ele tem tamanho, tem direção e sentido. Direção e sentido apontam a direção e sentido do vetor, no qual em torno dele existe um giro dos vetores do meu campo vetorial. E o tamanho do vetor rotacional é a intensidade desse giro. Tá? O divergente é um escalar. Então, dado um ponto, então eu tenho um ponto aqui, no R3. Vou botar aqui um ponto, simplesmente, para não carregar muito visual. Nesse ponto aqui, tem uma taxa de variação que é dada pelo divergente. É o quanto esse ponto flui dele mesmo, o quanto ele difere dele mesmo. Imagina que os vetores aqui indicando fluxo, né, ou o escoamento de alguma coisa, vamos supor que antes desse ponto eu tenho um vetor com um tamanho, uma direção e sentido, depois desse ponto eu tenho um vetor com a mesma direção e sentido, mas tamanho 2 vezes maior. Tá? Então isso aqui é a interpretação desse divergente. Ok? Então o divergente é uma taxa de variação. Quanto aquele fluido naquele ponto ali difere dele mesmo, né? Escoa a partir dele. Então aqui eu tenho uma definição, tá lá do nosso texto base, depois vocês dão uma olhadinha, mas em outras palavras é o que eu acabei de explicar aqui em termos mais simples. Tá bom, gente? Então façam os exercícios que eu marquei lá na sala virtual. Qualquer coisa pode procurar a gente para maiores esclarecimentos. Até a próxima.